Alô a todos, amigos que nos acompanham nesse estudo maravilhoso da série psicológica Joana de Ângeles. Bem-vindos a mais um encontro, esse em especial inaugurando, né, a temporada 6, com o livro quinto da série psicológica, que é O Ser Consciente. Hoje então estaremos com a Cláudia Semeghini e a Guadalupe Amaral para nos acompanhar nessa jornada que inicia do Ser Consciente. Em especial hoje nós vamos trabalhar a introdução. Aliás, essa introdução eu acho maravilhosa, ela é uma síntese do livro, mas ela é profunda, ela é extremamente rica e muito atual, sempre muito atual essa introdução. Então, para quem não leu a introdução do Ser Consciente, eu recomendo uma leitura criteriosa, cuidadosa, reflexiva, porque tem muito elemento interessante aqui. Não sei se a Cláudia e a Guadalupe concordam comigo, já dando as boas-vindas para esse novo projeto do livro 5, né? Ser Consciente, como é que se vê essa proposta que ela lança aqui na introdução? Bem, vou trazer algumas reflexões. Sempre eu acabo, depois que eu leio, voltando quando foi escrito, e não sempre me impressiona, né? 1993, a atualidade do assunto, da forma como ela traz e toda a problemática na qual nós estamos envolvidos. Então, sempre me encanta o quanto a mentora já está há muito tempo nos chamando à luz da consciência para realmente fazer coisas que a gente já poderia estar fazendo do ponto de vista de internalizar alguns conceitos. E eu concordo, Gelson, essa introdução ela é linda, ela é profunda, ela é densa, traz algumas falas que a gente conhece, mas não necessariamente consegue viver, né, na sua plenitude, mas traz sempre essa luz, esse refresco, essa amorosidade da Joana, que já na introdução vai nos trazendo, então, toda essa problemática da pós-modernidade, onde é que nós estamos, então, envolvidos, e o quanto isso é realmente pernicioso para nós, mas já a seguir, ela não demora muito para trazer esse alento da forma como a gente pode se transformar, trazendo então coisas que a gente vai ver a seguir, né, elementos, para que a gente faça de uma forma suave, tranquila, mas comprometida, essa passagem do homem material para o homem espiritual. Então, uma introdução realmente belíssima. É verdade. É verdade. E o nome, o título do livro, né, O Ser Consciente, também já é uma grande provocação, né? É quando ela nos traz assim o chamamento, né, desse ser que precisa ser consciente, né? Ou seja, ter consciência, né? Porque viver e no automatismo não é ter consciência. Mas a partir do momento que vem essa proposta da mentora, né, de ser consciente, né, é o ser que precisa ser consciente. Né? Então, a gente precisa, ela vem nos chamando a isso. Né? E é interessante que ela já, foi olhar os 4 volumes anteriores, né, onde ela começa com Jesus e a Atualidade, vai nos mostrando como Jesus faria no mundo de hoje com tantos conflitos, né? Depois ela vem no Homem Integral, mostrando, né, esse exemplo de plenitude, e o último que nós fizemos agora, né, Momentos de Saúde e Consciência. Então, ela já vem nos provocando, e agora, nesse ser consciente, eu penso que ela entra mais profundamente. Né? Eu acho que ela ela já fez um chão aí, né? Já montou um solo, e aí agora, de fato, ela vem nos convocando mais para essa responsabilidade, né, de sermos conscientes, né, e não apenas existirmos. E aí, então, como vocês falaram nessa introdução, ela já vem trazendo o início desse duelo, nesse conflito nosso de parecer e ser, né, das provocações que o mundo nos faz, né, as provocações que o mundo nos faz para nos afastar desse ser
que precisa ser consciente, né? Então, é essa introdução que a mentora vem trazendo, e a gente, aos poucos, vai olhando mais para ela, em detalhes, realmente essa provocação, eu vejo como isso, né? A provocação, e os capítulos serão a maneira que a gente possa olhar mais frente para isso, né? E encontrar esse ser que precisa ser consciente. E é interessante realmente, né, Cláudia, porque ela retoma, né, essa visão que ela fez no nome integral desse indivíduo, né, atual, contemporâneo, atormentado. Né? Então, ela vai retomar essa imagem, né, de que nós todos, né, o homem moderno, está esmagado, né, por conflitos, e que a gente não vê muitas possibilidades de saída. E a gente vê realmente esse sintoma cada vez mais sério do vazio, da violência, do extremismo e assim por diante. A gente não vai tocar aqui, né, nessas várias situações que se apresentam, mas ela vai falar então, esse homem atual que não vê os seus conflitos sendo solucionados, né, não estão amainados, como ela coloca, e tenta daí buscar o que? Mecanismos escapistas. Né? Algum tipo de movimento que possa compensar, que possa anestesiar, que possa disfarçar, né? Que possa tentar, de uma certa maneira, preencher, né, essa dor e esse conflito não resolvido. E aí que ela começa, então, a fazer essa mudança de lógica. Ela propõe uma nova lógica. Olha, quem sabe a gente para um pouquinho e repensa a nossa forma de viver. E em vez de realizações externas, que é esse tipo de jogo que o indivíduo moderno faz, começa então, né, a buscar um outro caminho, porque ela vai ser muito categórica. Ela vai dizer que esses movimentos externos até podem, em certo grau, apaziguar um pouquinho o coração, pode, de uma certa maneira, nos iludir, nos dar um certo bem-estar momentâneo, mas não resolve, não vai erradicar os conflitos. Né? Então, esse conflito em algum momento vai voltar, e muitas vezes volta com mais intensidade ainda. Então ela começa trazendo essa realidade e nos fazendo essa provocação no início aqui da introdução. Eu acho que ela fala realmente nisso. Quando você estava dizendo, eu fiquei pensando, o homem moderno vai se ocupando, né? Mas ele vai se ocupando para não se ocupar de si mesmo, né? E é o que a mentora vem trazendo aqui, né? Realizações externas, e ele vai se ocupando com coisas, né, sem sentido, né? E vai soterrando, né? Acho que até que ela usa essa expressão assim, o indivíduo procura soterrar os conflitos sob as preocupações contínuas, ou seja, preocupações mundanas, né? Preocupações do cotidiano, né? Então, que ele vai se ocupando, lotando a agenda, né? E para não pensar, para não voltar e se ocupar com o que realmente precisa se ocupar, né? As suas questões internas, os seus conflitos. Né? E segue dizendo de uma forma muito clara que ignorar uma situação não significa eliminá-la ou superá-la. E porque aí, muitas vezes, nesse ter, ao invés de ser, nesse fazer exaustivo, a impressão é que está superando, né? Mas, na verdade, como vocês estão trazendo, e ela aqui também traz, o conflito, essas questões internas vão mais se acumulando até que em algum momento vão irromper e de uma forma desordenada, justamente não terem sido vistos. Então é muito interessante que ela é muito clara. Ignorar uma situação não significa eliminá-la ou superar. Então superá-la, então não adianta fugir de nós mesmos, como a gente, né, às vezes traz.
E a Joana, né, em outros momentos, ela vai explicar essa dinâmica, né, porque ela vai dizer tudo aquilo que não é resolvido e fica inconsciente, porque a gente reprime, ou nega, ou desloca, né, para baixo do tapete, e ela vai dizer que isso vai de uma certa maneira, se intensificar lá dentro. Vai gerando mais tensões, vai mobilizando mais questões internas, vai agregando mais conteúdos, e aquilo que pode ser pequeno em certo momento vai se tornando cada vez mais intenso e grande do ponto de vista das cargas que vão se acumulando, né? Então, com certeza, esse jogo que nós fizemos, né, de querer projetar fora e buscar fora questões não resolvidas dentro, é uma armadilha que a gente cria, né? E ela daí, de uma certa maneira, vai trazer, olha, na verdade, a grande questão é que essa realidade de fora reflete a realidade de dentro, e tudo se coloca a partir da mente, né? Então ela vai dar uma frase aqui bastante certeira, e profunda: o homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. A gente sabe isso no Espiritismo, né? Que tudo começa, né, no campo mental, e que vai se exteriorizando depois em vários graus de realidade, desde do movimento interno até se concretizar na vida de uma certa maneira. E aí que ela começa, então, um questionamento em relação a isso, né? A imagem que eu fiz quando você estava falando é do magma da Terra, né? E que vai criando-se uma tensão muito grande. Aí, quando você estava falando, eu imaginei, né, o vulcão, né, quando explode. E é quando ela vem dizendo, né, não adianta não olhar, porque isso vai aparecer, né? Então, a forma como isso vai aparecer, né? Se é uma forma que a gente possa dialogar com isso, encontrar as questões, né, e as soluções dentro da gente, ou algo que vai explodir como uma doença, né, um transtorno mental, inclusive, né? Então, é importante a gente ver isso, né? Porque a mentora diz um pouquinho antes, né, que esse paradoxo existencial de parecer e ser é que estabelece os paradigmas corretos para a jornada, né? Então, para que a nossa jornada tenha seja compatível, né, com o projeto de evolução desse ser que precisa ser consciente, né, é necessário que a gente não deixe isso explodir, né, da maneira como o vulcão faz, né? Então, que a gente possa olhar para esses conflitos, né, que ela diz que geram insegurança, que a gente possa olhar para isso sem chegar a um nível altíssimo, né, insuportável, né, porque eles vão aparecer de alguma maneira, né. Cláudia, te ouvindo e lembrando dessas comparações que são muito interessantes, essa linguagem metafórica, simbólica também, me lembrou muito as forças da natureza, me lembrou alguns casos que nós tivemos aqui no Brasil dos rompimentos de barragens, né? A gente teve Mariana, Brumadinho, onde por nós não respeitarmos a natureza, acabou nesse desastre lamentável, e nós também somos natureza. Então, fazendo essa analogia, de certa forma, nós não respeitarmos a nossa natureza, né, fazendo essas represas que acabam também ocasionando essas tragédias internas do ponto de vista psíquico, que levam, às vezes, como o exemplo dado das questões climáticas daqui, não climáticas, né, mas que constelaram, então, nas rupturas, levando anos, às vezes séculos, para que se recupere quando a gente fala da realidade existencial. E claro que na bondade divina tudo, né, tem uma forma de se recuperar e de se viver a lei do amor de uma forma plena, tudo que acontece é para o nosso melhor, mas para quê? Né? E contra a natureza, a nossa natureza. Então também me vem muito essa questão de que do que está em cima está embaixo, e dessa correspondência, onde a gente também
faz parte desse lugar onde a gente não respeita fora. Então, concluindo, acaba que o ser consciente, ele começa por si, como a Joana vai dizendo, mas nesse momento que ele toma consciência, ela amplia para todos os lugares. Para o serzinho pequenininho, para a natureza propriamente dita, até para a forma de se alimentar, se relacionar com tudo e com todos. E ela vai fazendo, como vocês trouxeram, ela vai tecendo esse alicerce profundo, complexo, através da obra psicológica, e vai cada vez mais aprofundando, como a gente vai vendo. Quando a gente chega lá no último livro e volta para o primeiro, é um novo aprofundamento, mas trazendo essas múltiplas possibilidades do ser que não se julga, se descobre e começa de onde está, mas da responsabilidade, né? Isso é um processo que ela coloca, né, Guadalupe, lento, né? Aqui no início da introdução, ela vai dizer que essa caminhada, né, então faz necessário a gente realmente perceber o que a gente cultiva internamente. E isso não é fácil, porque a gente tende a olhar para nossas reações e justificar ela justamente pelo contexto externo. A pessoa me agrediu, a pessoa me incomodou, o mundo tá difícil. Então, a gente sempre, de uma certa maneira, está ignorando ou justificando as questões internas. Então, ela faz justamente esse convite para a gente, se tudo começa na mente, se tudo começa no nosso mundo interno, então é necessário fazer aquela proposta de Jesus que diz que o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, fazer um movimento para dentro, a fim de nos percebermos e começar a fazer um reconhecimento desses elementos todos que compõem a nossa realidade. Até porque, o que ela vai dizer? Que todo esse conflito, por justamente não ser elaborado, não ser trabalhado, não poder ser transformado, ele vai aparecer de múltiplas maneiras, né? Coisas pequenas ou não, como ela cita o complexo de inferioridade, ela fala da agressividade, dos transtornos narcisistas, da timidez, da doentia, da culpa, né? E até faz o grau de alienação mental, ou seja, isso tudo estão falando que vai fermentando isso dentro da gente, né? Ou esse vulcão vai sendo ativado, né? E vai se transformando, né, em sérios transtornos de personalidade. E mais do que isso, diz a Joana, isso vai despotencializando o espírito. A nossa força espiritual, ela vai se desgastando. E se desgastando, a gente vai criar um campo de insegurança. Um campo de insegurança, de falta de confiança, de falta de autoafirmação, falta de capacidade de conter nós mesmos e relacionarmos com a nossa realidade interna e também, fatalmente, com a realidade do mundo. Então, essa insegurança começa a se expressar de várias maneiras também, né? Gerando aqui, segundo ela, né, uma série de sombras do medo e de condutas compulsivas. E então, realmente, né, não temos uma outra saída do que começar a fazer esse trabalho de olharmos para nós e buscar isso tudo que ela vai falando aí, que é essa proposta dessa consciência lúcida, do ser consciente, que ela está justamente propondo agora aqui na introdução do livro. E ela diz assim, completando, né, assim, reafirmando o que você diz, o ser consciente deve trabalhar-se sempre. Então, é um trabalho exaustivo, contínuo, sem cessar, porque não tem outra solução, né? E ela fala, partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando como é e aprimorando-se, né? Porque logo abaixo ela vai dizer, a identificação é necessária, porque a gente precisa se autoanalisar, identificar, né, de onde vem esse medo, porque isso me assusta, né, porque o meu coração está acelerado agora, né? Enfim, essas perguntas para nós mesmos, né? E
para que a gente possa encontrar essa porta de acesso para aquilo que nos afeta, né, e que ainda não está codificado, né, que a partir das perguntas bem elaboradas é que a gente vai chegando numa solução. Dizem que a pesquisa parte disso, né, de boas perguntas, né, dessa inquietação. Então, a gente pode partir para esse campo científico nosso, né, não obsessivo, mas assim, num campo de autoobservação. E aí, a partir da identificação, ela diz, então, caminha para o trabalho de transformação, né, porque é sobre Esse ponto, isso. esse ponto aí, eu acho um dos pontos centrais aqui da introdução, né? Porque ela dá uma regra psicológica que é da psicologia arquetípica, né? Começa da onde se está, né? A psicologia arquetípica, uma proposta de um psicólogo americano, James Hillman, e ele justamente propõe isso: não fuja para o passado, não tenta ir para o futuro, vive a realidade, começa onde tu está. Se tu está perdido, tu tem que te situar, tu tem que começar de onde eu estou. Que lugar é esse? Qual é a referência que eu tenho? Então, ela diz, ser consciente, como tu colocaste, né, Cláudia, que vai partir do estado inicial da sua realidade. Então, esse momento eu me suportar, me reconhecer. E aí tem esse primeiro elemento também da proposta do Jung, do trabalho clínico, que é a confissão. Que eu tenho que me confessar para mim mesmo. Ou seja, eu tenho que ter uma postura de verdade. Começa onde tu está. Começa da tua realidade psicológica. Né? E dentro disso, duas posturas importantes. Te aceitar e o compromisso de querer crescer. Então aí a Joana dá uma dica fundamental do processo dessa caminhada de lucidez, ou seja, começa de onde tu está, olha para si, te aceite, mas te proponha a ir adiante na tua caminhada, né? Isso que é importante, né? Então eu acho muito bonito esse trabalho amoroso e responsável que ela propõe aqui para a gente, né? E que começa por uma visão perspectivista, ou seja, eu não sou só esse ladinho meu, né? Eu tenho uma sombra, tenho um ego, eu tenho uma persona, tenho um lado feminino, um lado masculino, tenho várias pedras dentro de mim, eu tenho que partir da minha realidade. Então, eu preciso me perceber, me escutar, me reconhecer e aceitar quem eu sou para começar a fazer essa caminhada. Sabe que nós temos várias formas de pensar sobre isso, olhando para a vida de pessoas que são exemplos, mas quando eu reli essa introdução, me veio muito à mente a história do Viktor Frankl, e porque se a gente for conseguir se colocar no lugar dele, né, então esse médico, depois que trabalhou essencialmente na área da psicologia, trazendo então a logoterapia para nós, mas que viveu tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, e teve 3 ou 4 campos de concentração nazista, onde ele ficou, perdendo, né, a família, a esposa, e refazendo a sua vida, trazendo um exemplo lindíssimo para nós. Começou de onde ele estava, né, e seguiu em frente, porque se a gente for imaginar pessoas que passam por situações assim, quantas vezes acabam perdendo-se de si mesmo, porque é uma dor horrível e é motivo para muitas desculpas que a gente usa para não seguir em frente. Então, isso que ela fala, e ele tem esse grande exemplo que me veio muito à mente quando eu li essa introdução. Então, isso que ela nos ensina, ela não está falando só para aquele homem, né, o homem no sentido genérico, homem, mulher, enfim, que está no mundo e que está preso no mundo das sensações, mas ela está falando para todos nós. Né? Então, não é só para quem se perde no Deus dinheiro, sexo, poder. Pessoas que passam por dores, é difícil da gente até imaginar o quão profundas são, também podem começar de onde estão, também vão estar embaladas no amor divino e também vão ter um potencial a desenvolver
a partir da sua dor. E então realmente é muito bonito, porque acolhe a todos, dá esperança a todos, e o Viktor Frankl, para mim, nesse outro lado de dores profundas e de seguir em frente, ele é realmente um grande exemplo. Com certeza, né? Eu acho que essa é uma realidade de todos nós. Acho que isso é uma proposta para todos, né, Guadalupe? Começa de nós mesmos, dependente, que são as questões que nos envolvem, que são as implicações da vida. E aí ela tem um segundo ponto que eu acho essencial logo em seguida, né, que é que para isso não se julga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. Então, também acho isso de uma profundidade, né, de uma capacidade de trazer para nós, né, o sentido essencial, né, não se julgar, mas também não se justificar, porque todo julgamento é uma compreensão limitada, né? O julgamento ele mata o processo, né? Porque a gente está, de uma certa maneira, tendo um preconceito, a gente está rotulando, a gente está limitando, a gente está reduzindo a questão, então não tem como julgar. A gente não conhece a nós mesmos. Então, não vamos julgar e não vamos também se justificar, se dar desculpa, né? Nem fazer de conta que a história não existe, botar por baixo do tapete, nem ficar se recriminando, se julgando. Então, não se acusa, nem se culpa, mas começa a se autodescobrir, né? Então, é tão bonita a proposta dela, é uma proposta maravilhosa, que tira aquela carga pesada do cristianismo, né, antigo, de uma má compreensão da proposta da mensagem do Cristo, que era baseada na culpa, em penas eternas. E não, o caminho é de luz, é de descoberta, é de crescimento, né? Então, vamos poder se aceitar, não vamos se julgar, mas também não vamos fugir de nós mesmos, não vamos querer dar desculpa, vamos realmente fazer esse enfrentamento com coragem, com amorosidade. Ela nos provoca a sair desse lado infantilizado, né? Que você trouxe, né? Não se julgar, nem se justificar, né? Nem ficar na acusação e nem se culpar. É a proposta de sair desse lugar infantil, né? Então, se compromete com aquilo que você é, né? Daquilo que você é, como você se apresenta, o lugar em que você está, se comprometa com as suas escolhas, né? As escolhas feitas até agora, que fazem parte da nossa experiência de vida, né? Porque elas sempre são válidas, por pior que tenham sido, elas sempre são válidas, porque elas são um referencial de como não agir novamente, né? Então, elas são válidas, né? Para que a gente não as repita daquele jeito. Então, a mentora nos traz esse olhar, né? Sai desse lugar infantil, né? E vai ao caminho da adultez, né? Então, vai se responsabilizando, vai se comprometendo com todo o seu projeto, né? E eu achei interessante quando você trouxe essa visão arquetípica, né? De parte de onde você está agora, né? Porque assim, um grande risco de nós, é como eu penso, né? Um grande risco de nós reencarnacionistas, né? É ficarmos justificando uma vida passada, né? Erros passados, né? E justificar, eu sou assim porque, né? Não, né? Então é um grande risco da pessoa buscar numa outra vida hipóteses que justifiquem uma vida atual, né? Então, se essas hipóteses são verdadeiras ou não, né? O que importa é o presente, é o aqui e agora, o que a gente vai fazer com isso agora, né? Então, também é um outro lugar, né, de que se olha, né? Um lugar com mais maturidade, né? Sem justificar a origem, onde nasceu, educação que teve, enfim, né? E aí ela vai passando, não sei se vocês vão falar das várias formas, né, de buscar essa escuta interior, essa transformação, né, que é o auto-amor, a autoestima, a oração,
a meditação, relaxação, né? Mas eu queria me deter depois da outro parágrafo que ela traz, né? Que é: o autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária, né? Na programática existencial da criatura. Então, não há possibilidade, né, da gente não olhar para isso como uma necessidade prioritária, né, como a mentora coloca. Né? E quem posterga não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Essa é uma outra frase, né? Que ela, nesse texto tem umas frases, né? Uma foi essa que Gelson acabou de falar, né? Não se julga, não se culpa. Essa eu acho que é uma outra, né? Quem posterga não se realiza e fica num quarto escuro, né? Sem poder olhar para os seus lugares, né? Que precisa olhar. Então, como uma necessidade nessa programática existencial. São palavras fortes que ela utiliza, né? Nos convocando. Um pouco antes disso, quando eu estava também ouvindo, eu fiquei pensando agora, assim, o quanto essa questão de que o exemplo arrasta, e Joana enquanto exemplo, porque a gente fala da questão do julgamento, de questões que são muito impregnadas em nós, tanto o julgamento do próximo quanto o auto-julgamento, e como ela consegue, em toda a escrita dela, que é a forma como nos chega, falar de verdades duras, necessárias, situações que a gente se coloca sem julgar, né? E a gente, às vezes, acha difícil fazer isso com o próximo ou conosco, mas até na forma de se colocar, ela está nos ensinando como deve ser a nossa postura diante da vida. Não existem palavras ríspidas ou palavras que podem, de alguma forma, agredir. Não existe postura, do ponto de vista de escrita, julgadora. Não, mas a verdade está ali. Então, a própria forma como ela traz a escrita é um exemplo do que fazer, que vai além da frase em si, que daí nem se fala na profundidade. E isso é uma constância. Isso é outra questão, quando a gente agora vai seguir, né, para o que a Cláudia trouxe, desses mecanismos tão importantes de ferramentas para a gente seguir em frente, é a questão da constância, né? Percebe, te descobre, começa de onde está, vê como tu pode te transformar e persiste, permanece. Então, também ela vai na própria escrita e forma de nos conduzir, trazendo essa necessidade, além da responsabilidade, do comprometimento, do não julgamento, da constância de agir. Então, é muito, muito interessante. E ela dá questões práticas, né, Guadalupe? Acho que interessante, ela começa falando que esse processo exige um trabalho de interior, né, que envolve focar na autoestima, né? Então ela fala da importância do autoamor, né, de uma atitude realmente cuidadosa, amorosa conosco mesmo, e dela dá elementos práticos, né? A oração, né, que vai abrir nossos canais espirituais, ajudando a discernir, a avaliar melhor a realidade, da necessidade de poder relaxar, né, de poder estar num campo de harmonização interna, e ela ajuda a relaxação com a meditação, que vai possibilitar o movimento de crescimento interno. Né? Então, ela vai dando etapas aqui realmente práticas. Né? Então, ela fala do auto-amor, vai ensinar tu a se encontrar consigo mesmo. Né? E vai desvelar os teus potenciais. A autoestima vai te levar à fraternidade e numa relação mais saudável com o mundo. A oração vai ampliando a forma de entendimento e podendo ter uma compreensão da vida real, que é a vida espiritual, que permeia toda a dinâmica. Né? E essa relaxação vai realmente formar esse campo de harmonia, abrindo novos horizontes na mente. Então, ela diz que
enquanto a meditação ajuda a gente a crescer de dentro para fora, né? Ajudando a abrir esses espaços de alterar a consciência, a gente vai, de uma certa maneira, também aceitando o desafio da vida, né? A partir disso, no jogo criativo que é a existência, naquilo que a Cláudia falou antes, né? Que ela citou da fase que ela gosta, né? Que é esse autoconhecimento que se torna, então, essa necessidade prioritária para nós. Né? Ela vai seguindo, trazendo a importância da psicologia transpessoal, que agora é bem mais aceita, mas há 20 anos atrás também tinha outra realidade, se a gente for comparar com o dia de hoje. E eu vou pular um pouquinho, para depois a gente voltar ali no Santo Agostinho, que também é lindo, mas porque tem a ver com a questão da meditação e da oração. Eu, falando em frases, né, Cláudia e Gelson, eu achei linda essa. Quem ora, fala. Quem medita, ouve. Dispondo dos recursos para exteriorizar-se e interiorizar-se. Olha que ensinamento, né? Então, ora e medita, né? Então, essa conexão contigo e com a divindade, para que tu vá para o outro também, né? Então, achei muito, muito linda essa frase. Tem Mas eu um livro, lembrei aqui a parte de Santo Agostinho, que também é interessantíssima, né? tem um livro da alquimia que chama o livro Mundo da Alquimia, porque é um livro que só tem gravuras, mas existe uma única frase no livro todo, que está o alquimista e a Soro Mística, que é a sua irmã mística, no laboratório, né, e fazendo assim, que é assim, tipo um segredo, e está lá uma frase, né? Ora, lê, relê, e trabalha e encontrará. Então, essa é a dica ali do alquimista. Ora, lê, ou seja, busca conhecer, relê, medita, trabalha, que tu encontrarás. Então, é mais ou menos isso que ela está dizendo aqui, né? Quem ora fala, né? Quem medita ouve, dispõe os recursos para exteriorizar e interiorizar, ou seja, esse campo desse trabalho, né, dentro e fora de nós. Né? Então, acho realmente uma frase muito sábia, muito profunda, o alcance que tem essa colocação de Joana, né, de poder ficar nessa fase um bom tempo do que é realmente esse orar, do que é esse meditar, mas para mim complementa com essa frase alquímica, né? Lê, relê, ora, lê, relê e trabalha que encontrará. Então, esse é realmente um, uma dica essencial, importante que ela está nos dando aqui. E eu fico pensando no silêncio, né? O silêncio que também é muito importante quando vocês trazem isso tudo, né? E o sinalzinho dele, né? Do alquimista com o dedinho, né? Para fazer silêncio. Escutar a alma é fazer silêncio para fora, né? E o mundo está muito atordoado, porque há muitas provocações externas, né? Então é importante fazer esse silêncio, e as pessoas não sabem fazer, elas não sabem emudecer para fora, é difícil, né? E estão sempre ligadas na internet, né, no barulho, e o som do silêncio muitas vezes é assustador para as pessoas, né? O som do silêncio, né? Porque o silêncio tem som, né? É por incrível que pareça. E eu fiquei pensando nisso, né? E me lembrei agora, vocês falando, de Jung, né? Aí a Aniela Jaffe diz, num dos livros, ela diz como Jung gostava, né, de não interferir no processo, né? Então, quando esse sinal do alquimista, assim, em silêncio, é não interferir no processo, o processo vai acontecendo. Então, se ele não encontrava alguma coisa, ele não procurava, deixa, e ele ficava um pouco furioso quando ela queria intervir e encontrar, porque ali está o processo, ele entendia que ali havia alguma informação, né? E o mundo é de informações, né?
E eu não sei se eu vou pular, mas assim, quando Guadalupe estava dizendo desse ser consciente, né, que fala sem agredir, né, sem ser ríspido, aqui embaixo, nessa outra parte, tem, que também são frases para guardar, né, que tem o ser consciente austero, mas sem carranca, é jovial, mas sem vulgaridade, é complacente, no entanto, sem conivência, é bondoso, todavia, sem anuência com o erro, ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar a retribuição, né? É responsável, não se permite com repouso, enfim, quando você disse, eu me lembrei dessas frases, né, que a Joana nos ensina como agir, é o exemplo que arrasta, mas me lembrei também de Jesus, né, como ele era assim, né, ele era direto, mas não era austero, né, ele era firme, mas conduzia, né, então esse é o modelo mesmo que arrasta a gente, né, para que a gente possa seguir. Eu acho que, de uma certa maneira, quando ela propõe, né, Cláudia, a proposta, a visão da psicologia transpessoal, que é essa quarta força que vem dar mais um passo na compreensão psicológica do ser humano, acho que é importante entender o que é essa psicologia transpessoal para a gente chegar aí nessa proposta do ser consciente, né? Porque o ser transpessoal justamente é uma psicologia que procura uma visão integrada do ser humano, né? E que, de uma certa maneira, ela foca, né, nos vários níveis de consciência que o ser humano tem, buscando justamente esse nível transpessoal, além do pessoal, né, que é esse nível espiritual, esse nível mais divino. Então, a psicologia transpessoal reconhece essa dimensão que nos fala de uma dimensão que está dormente em muitos de nós, mas que está ali à espera do reconhecimento a partir dessa consciência mais ampla da realidade. Daí se chega, né, na ideia justamente do ser consciente. Ser consciente é justamente a proposta da psicologia transpessoal, né? E o ser consciente não é só do ego que acorda e se torna maduro. O ser consciente é essa consciência que leva à imagem do Cristo, né? E aí ela apresenta aqui justamente, né, quando tu está lendo aqui, o que é então o ser consciente. Bem, a gente está falando isso, a proposta do livro é o ser consciente, então eu vou dar para vocês, né, uma ideia do que seja o ser consciente, né? Olha, gente, né, ele é alça porque ele realmente ele é sério, ele é comprometido com a vida, né? Mas ele não é azedo, não é tirano, ele não é carrancudo, né? Ele é jovial, né? Mas também não é vulgar, né? E ele é complacente, ou seja, ele tolera, ele acolhe, mas ele não não é conivente com o erro. Né? Ele tem o coração aberto, ele é bondoso, mas não vai compactuar com os equívocos da vida. Então, ele ajuda a promover, né? Então, ele está aberto, né? Ele tem uma postura aberta para a vida inteira, verdadeiro, né? E assim ele realmente se torna um ser amadurecido, como tu falava antes, né, Cláudio? Um ser responsável, maduro, que não volta ao estágio de sono, né? Não volta àquele estado de acomodação, e conhecendo aí naquela proposta de que ele conhece as possibilidades que ele tem e os limites, ele pode, então, né, criar uma ação proveitosa, né, para si e para o mundo. Então, não é um ser perfeito ainda, né, que é Jesus, né, que é a consciência absoluta e dessa integralidade que um dia a gente vai chegar lá. Mas começa dessa inteireza da personalidade, essa maturidade de se reconhecer e poder avançar de maneira positiva frente à vida. Então, acho muito bonito também essa passagem aí, de onde ela apresenta quem é o ser consciente. Esse caminho para o homem interior, de alguma forma, também, né? Eu vou voltar, se vocês me permitem, para comentar um pouquinho sobre o Santo Agostinho,
sobre essa passagem, então, que se tem, né? Onde ele, então, fala, quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificareis se praticada por outra pessoa. E também depois, quando segue, então, falando daquela questão da gente fazer todo um balanço do nosso dia, né, para ver o que nós deveríamos fazer diferente, nos melhorarmos. Então, essas duas questões que ela traz também na introdução, através da citação de Santo Agostinho, eu acho que também são questões muito práticas e muito importantes para que a gente vá introjetando, né? Porque a questão do comportamento também é importante no grau que nós estamos. Então, realmente, se eu tenho dúvida, puxa, eu gostaria que fizessem isso comigo, né? A gente vai pensar lá o que Jesus faria. Ok, mas e se fizessem comigo, como eu me sentiria? E num outro momento, também trazendo ela, essa reflexão, esse balanço do nosso dia, também é importante, até que ele fique naturalmente introjetado em nós. Porque senão a gente vai caindo aí nessa possibilidade de, esmagado pelos conflitos, fugir disso, porque daí eu chego em casa, eu durmo, no outro dia tenho que fazer. Então, essa questão que ela é de foro íntimo, mas também é comportamental, eu acho interessante que ela traga aí, porque ela é bem necessária. Né? Eu ia só reverberar o que a Guadalupe está trazendo, porque o comportamento diz muito da gente, né? E essa autoobservação, né? Com esse questionamento, né? Se eu gostaria que o outro fizesse aquilo que eu pretendo fazer, né, ou como eu estou fazendo, é importante mesmo. Né? E a gente que já tem a consciência um pouquinho, né, desperta, né, que o caminho é longo, né, gente? A gente, quando faz algo que não soa bem, aquilo fica meio que latejando na gente, né? E fica, mas eu agi certo, mas eu devia ter feito isso, mas aí tem aquelas justificativas, né, infantis, né? Mas foi feito assim, eu só reagi, né? Ação e reação, né? Mas tem aquela coisinha que fica latejando na nossa mente, né? Que já indica que algo não foi devido, ou foi exagerado, foi muito intenso, né? Porque ela nos traz, né, o ser consciente, ele é austero, mas sem carranca, todas essas coisas que a gente já falou. A gente pode dosar, então, né, quanto ainda estamos no caminho, né, de dosar a forma de nos expressar, né, as palavras que usamos, né? Então, realmente é esse balanço, né, que se faz importante mesmo. Né? E ela diz, é bom porque assim a gente pode deitar sossegado, né, se cumpriu direitinho aquele dia, e se desencarnarmos naquele momento, está tudo bem, não vamos desencarnar com conflito, né, na nossa mente quando a gente despertar do outro lado, né. É interessante que realmente ela foi muito feliz aqui de trazer essa fala, né, esse exemplo do Santo Agostinho, porque realmente ele faz justamente essa proposta do ser consciente, não se julga, nem se condena, não se culpa, mas olha para si, né? E ele comenta aqui, né, que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, ele e Jonas estão afinados aqui nessa proposta, né, do autoconhecimento, e ele exercita, então, realmente esse caminho, né, de uma atitude fenomenológica, ou seja, eu estou aberto a perceber, a me perceber, né, a me olhar, a me reconhecer e tentar entender, né, que está em jogo ali. Então, esse é o caminho realmente desse homem lúcido, né, que consegue enfrentar a si mesmo, né, sem culpa, mas com responsabilidade. E aí abre-se o caminho para o autoconhecimento, né?
essa proposta que ela cita, que está lá, né, no oráculo de Delfos, né, que conhece a ti mesmo. Então, o caminho do ser consciente é exatamente isso, é o caminho do autoconhecimento. E essa questão que a Cláudia trouxe, do comprometimento com a palavra, cuidar o que fala, e que parece detalhe, mas com certeza não é, porque essa responsabilidade que nós temos com o que sai da nossa boca, muitas vezes a gente acaba botando, falando sobre o cisco, né, lá no olho do vizinho, para fugir de nós mesmos, mas além de estar fugindo de nós mesmos, das nossas traves, nós também estamos machucando alguém. Né? Então, se é algo para que o outro cresça, e aí não de uma forma de desculpa intelectualizada, se realmente aquilo vai trazer naquele momento algo que é transformador e amoroso, é claro que nós não vamos deixar alguém se auto-prejudicar, se prejudicar por não trazer uma palavra mais firme, mas firmeza e amor andam juntos na mensagem da mentora. Então, esse compromisso com que a gente fala, tudo existe como eu estava comentando, existe uma forma de se expressar, uma energia que vai junto com a palavra, como quando a gente fala do pensamento, sentimento e vontade, o que impulsiona, é muito importante. E para que a gente faça isso sem ferir, realmente compondo, realmente contribuindo, precisa, nós voltamos para o autoconhecimento. Não tem escapatória, né? Não tem. E que bom, né? Porque... E ela vai mais além, né? A Guadalupe, ela fala no final aqui da introdução, essa questão do amadurecimento psicológico. E ela diz que só consegue esse amadurecimento psicológico através das experiências vividas. Então, a fala é uma das questões, né, da experiência humana, né, o que tu fala, como tu fala, em que momento, né, e tudo, né? Então, esse campo do experiencial, justamente, ele é fundamental, porque a experiência determina os valores, qualifica a nossa vida e também nos abre na nossa forma de poder perceber as relações com a vida, com as pessoas, né? E aí ela diz que na medida que tu encara a vida dessa maneira, né? A partir dessa vivência, e aí a gente está fazendo uma diferença entre vivência e fato, que os fatos são a realidade, como elas se apresentam, e a vivência é a forma como eu vivo os fatos. Ou seja, transformar fatos em experiências psicológicas, né? Ou seja, em experiências internas. Ou seja, me deixar afetar com a vida, me comprometer com ela e viver a experiência daquela realidade. Porque às vezes as pessoas estão adormecidas, indiferentes, apenas coisificando a vida e não se deixando tocar por ela. Então, a vida precisa ser experimentada, vivida, e isso implica tudo aquilo que ela falou anteriormente, onde entra a questão da própria meditação, né? Porque a meditação, de uma certa maneira, ela faz as relações entre a causalidades e os efeitos, que podem ser reconhecidos pelo que são, né? E aí a gente pode, de uma certa maneira, refletir em todas as dinâmicas que envolvem as consequências, nossas atitudes, os apegos, as implicações todas, e transformar essa experiência vivida realmente nessa abertura, que, como ela fala, que ela libera a consciência do ser, e aí a gente começa a se tornar um ser feliz, Jonas. Ao consegui-lo, ei-lo feliz, conquistando a terra da promissão bíblica, né? A terra prometida. Então, olha que bonita essa imagem também que ela traz aqui, né, no final da introdução, né? Existe essa terra prometida, e que é essa terra interna, onde está o reino de Deus, e para isso tu tem que ter um pé dentro, um pé fora, né? Olhando para si e
se relacionando verdadeiramente com a vida, para extrair dela seu suco, seu sumo, e encontrar o sabor, né? A sabedoria de cada momento que a vida apresenta. Eu acho bonito isso, né? Porque essa expressão libera a consciência do ser é um nascimento, né? De um novo ser, né? Como se aquela semente realmente brotasse, né? Uma semente plena brotasse. Achei bem bonita também essa expressão. E um pouquinho antes ela vai falar, né, das possibilidades de ir em busca desse autoconhecimento, né? Ela fala da ciência espírita, né, com todas as terapias, né, nas casas espíritas, né, que a gente possa lançar mão, o próprio evangelho do lar, né, as reuniões públicas, fluidificação, enfim, né, o passe. E ela vai falar também da ajuda necessária de um psicoterapeuta, né? Porque pode-se pensar quanto difícil é se enxergar, né? E muitas vezes é mesmo, né? É na relação com o outro que a gente vai conseguindo se conhecer um pouco, mas é na troca com esse psicoterapeuta que também é a grande possibilidade. Então, eu acho interessante que a Joana coloca todas as possibilidades na mesa, né? Como vocês já trouxeram, né? A oração, a meditação, todas essas coisas instrumentais, né? E ela também amplia isso, né? Olha, se tiver muito difícil, né? Vai em busca, né, de alguém que te escute para que você possa se entender. Então, é uma busca, né? A possibilidade de buscar de vários lugares, né? Esse autoentendimento, esse autoconhecimento, né? Para que essa sementinha, né, que está encapsulada, possa brotar desse solo, né, desse reino aí, dessa terra prometida, né, brotar finalmente alguém consciente, né, da sua trajetória de espírito, né, imortal. Com certeza, com certeza. Bem, estamos chegando no final do nosso encontro de hoje. Não sei se Guadalupe queria trazer mais algum elemento para fechar o nosso encontro. Um convite para que quem está nos ouvindo agora e vai nos acompanhar nesse livro, que comece de onde está, não amanhã, mas agora, né, no momento que estiver nos ouvindo. Nós vamos estar juntos aí. Mais alguma questão, Cláudia, que tu queira trazer para fechar o encontro de hoje? Não. Reforçar aí a Guadalupe. E essa introdução dá aquela motivação de querer ler, né? De querer avançar no livro. Assim, puxa, né? Se a introdução tem toda essa preciosidade, né? Se abrindo para esse manancial que o livro oferece, quanta coisa rica a gente vai encontrar a partir dos próximos capítulos, como agora propõe aqui esse convite, de a gente poder, então, continuar, né, esse estudo. No próximo encontro, então, a gente vai entrar no capítulo 1, que ela vai falar justamente da quarta força. Né? Então, ela vai falar sobre o que é a quarta força da psicologia, sobre o homem psicológico maduro, e vai começar, então, a nos trazer, né, esse campo psicológico e espiritual para compreender essa jornada que ela está nos convidando a seguir junto com ela aqui no volume 5 da série psicológica O Ser Consciente. Então, fica o convite para todos. Desejamos para vocês que esse movimento suscite realmente esse desejo, né, amoroso de avançarmos na nossa caminhada evolutiva e acompanhar aqui a proposta da benfeitora Joana de Ângeles. Abraços, fique com Deus, até o próximo encontro, então.